De piada a herói. Esse é o Pacificador. Eu me lembro lá em meados de 2021, quando o Gunn lançou o Esquadrão Suicida pela DC. E finalmente a gente tinha um puta de um filmaço naquele antigo universo compartilhado falecido DCEU. Eu me lembro de vibrar, achar emocionante certas cenas, achar o filme muito engraçado. E tem um personagem específico que me fez rir bastante, o Pacificador. Apesar dele não ser lá essas coisas, ele era um personagem muito engraçado, carismático e carregava aquela energia muito legal que o John Cena entregava em cena, sabe? Eu gostava muito dele, toda a dinâmica com o sanguinário que ele entregava era muito legal. E tinha acabado ali, tava maneiro, era um bom personagem num ótimo filme. Só que daí eu me lembro que no mesmo ano eu achei que o Gunn tinha acertado muito em O Esquadrão Suicida, ele erra muito quando ele anunciou a série do Pacificador. Eu fiquei, tá... Eu fiquei com um puta de um pé atrás, eu não achei que aquela série daria certo. E olha só, se tornou, depois de Demolidor, a minha série favorita de herói. Tirando o Demolidor, eu acho que essa é a série 10 de 10, sabe? Perfeita. É uma temporada ali fechadinha, bonitinha, maravilhosa. E que, sinceramente, eu amo de verdade. Eu acho que o Pacificador se tornou um dos meus personagens favoritos. E hoje em dia tá sendo até o quinto ou até quarto pilar da DC, se não fosse pela Arlequina, de verdade. O desenvolvimento daquela temporada, a abertura sensacional, os personagens, tudo funcionava, era incrível, todo episódio era um 10 de 10. E depois de um tempo, esse ano, a segunda temporada foi lançada. Mas será que ela continuou com o mesmo nível de excelência da primeira temporada? É isso que eu quero discutir com vocês no vídeo de hoje. Você que não me conhece, meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. E esse aqui é meu canal. E por favor, se inscreva aí embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e, por favor, comenta aí embaixo. Eu adoro ler todos vocês. Fez isso? Então vamos nessa. Se fosse para eu resumir a segunda temporada de Pacificador com um único termo, seria slow burn. Sabe aquele sentimento que certas séries passam em você, Breaking Bad, Sopranos, que quanto mais você investe o seu tempo, mais você espera e mais você tem paciência, a recompensa é maior? Então, foi muito como eu me senti nessa segunda temporada de Pacificador. Are you sure about that? Eu gosto muito daquele retcon que acontece no início da temporada, como eles explicam do Pacificador ter saído do falecido DCEU para o DCU. Eles fazem uma conexão com a Liga da Justiça, já conectando o universo, eu acho um negócio divertido e legal. É uma piada engraçadinha com Lanterna Verde. Primeiro episódio com o Pacificador, o Chris tentando se encontrar, eu acho muito bom. O desenvolvimento dele com a Harcourt é muito legal. Eleven Street Kids é divertido. E todo o episódio em si, na minha opinião, ele é muito bom. O jeito que ele acaba, principalmente, com o Pacificador indo pra outra terra, encontrando o Keith vivo. Eu gosto da Adebayo, eu gosto do drama dela em si, eu gosto do Chris pra baixo nessa temporada. E o final do episódio é simplesmente um puta de um cliffhanger, com ele matando ele mesmo de outra terra. Você já fica vidrado esperando pelo próximo episódio, na próxima semana. E ele vem e é outra coisa muito boa, sabe? Vem toda aquela piada Vem toda aquela sequência de piadas da cegueira aviária, que, nossa senhora, é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi o Gunn escrever. Bird blindness affects countless people. At first I didn't believe it, but it's real and it's actually pretty sad. Eu adoro todo aquele segmento com Economos. Eu adoro o Vigilante, aquela piada que ele fica fazendo sobre sexo o tempo todo. O quiz das aranhas é engraçado. O Chris completamente perturbado, não sabendo como agir. Ele tendo aquele drama maravilhoso com a Harcourt. Eu acho muito legal a Harcourt própria também. Puta de uma personagem bem desenvolvida nessa temporada, eu gosto muito. A Adebayo fica um pouco escanteada nesse episódio, mas nada que incomode muito. A gente tem a introdução do Rick Flag, do Senior, que você vê que ele tá atrás do Pacificador já pela vingança, pelo que o Pacificador fez em O Esquadrão Suicida. Eu gosto bastante disso, apesar de eu não gostar muito do Frank Grillo, que é o ator que faz o Rick Flag. Eu não acho ele muito expressivo, eu não acho ele um bom ator, eu só acho ele mediano, eu acho ele ok. Mas tirando isso, tá todo mundo ali muito bem. Eu gosto do drama que o Pacificador enfrenta, essa parte da vida dele. De você ver que ele tá tentando não ser mais o Pacificador e sendo mais o Chris, sabe? Ele tá tentando ser amado pelos outros, eu gosto muito daquilo. E você vai lá pro episódio 3, que é ele indo pra outra terra de novo, todo aquele drama dele tentando se encontrar, ele vendo aquele mundo perfeito, ele vendo que a Harcourt estava lá. Eu acho muito legal. Todos esses 3 primeiros episódios, pra mim,
passam uma boa ilusão de que essa série não vai ser um slow burn. Mas apesar do quarto, eu acho que ela definitivamente é um slow burn e eu vou dizer o porquê. Quando chega o quarto episódio, em que a gente é introduzido pelo personagem do Michael Rooker, meu amigo, não tem como você não dizer que essa série é um slow burn e que ela recompensa você aos poucos. Porque é simplesmente assim, é uma piada que vai ser consumida por 2 episódios, vai ser alimentada por 2 episódios, que claramente vai reter da sua paciência, do seu tempo durante 2 semanas pra você aproveitar ela. E é aí que eu acho que muita gente vai pegar no pé nessa temporada, e eu não acho assim um problema tão aparente, mas pra muita gente vai ser, que é ponta solta. Essa temporada tem uma coisa que não tinha na primeira, que é ponta solta pra um cacete. Esse personagem do Michael Rooker, apesar de ter me feito rir muito, apesar de eu ter amado toda a dinâmica dele Looney Tunes com Wiggly, apesar de ter me feito tirar muitas gargalhadas, e olha que eu vi a segunda temporada 2 vezes, e eu ri nas 2 vezes na mesma intensidade, eu tenho que admitir que ele tá ali só pra encher linguiça. Porque aparentemente o Gunn não sabia o que fazer com essas ceninhas, e vou inventar esse personagem aqui, se não me engano é Wild Bill o nome dele, e ele vai ter essa trama dele contra o Wiggly, aí o Wiggly vai ser essa águia lendária que vai ter não sei o que lá, e poderes, e é meio que isso, sabe? Acaba de um episódio pro outro, é uma piada que se prolonga bastante, mas ela entrega ao mesmo tempo se você se você investir nela. E eu entendo as críticas das pessoas quando dizem que isso é ruim, sabe? É quando o Gunn, ele se força demais a fazer algo. Eu não acho ruim, mas eu tenho que admitir que é uma das piores partes da temporada. Eu não acho lá super, hiper, mega interessante. Eu acho divertidinho, mas pra que tomar tanto tempo de tela, sabe? E aí que eu vejo que esses episódios, eles são meio que um loop em si mesmo, sabe? É sempre o Chris nesse dilema dele de ir pra outra terra ou não ir pra outra terra. Ir pra outra terra ou ir pra outra terra. Eu fico lá, eu fico cá, entendeu? É sempre esse sentimento de, ok, tá se alongando um pouco demais, não precisava tanto disso, mas vamos seguir em frente porque é muito legal, é divertido, é o pacificador sendo um pacificador. A série acerta muito ainda. No quarto episódio, por exemplo, aquela cena lá do Economus, do Judo Master, que aliás, personagem que, de novo, ponta solta da temporada, está ali pra quê? Eu não sei, não faz muita diferença. Foi legal na primeira, na segunda foi mais ou menos. Todo aquele diálogo que ele, o Wild Bill e o Judo Master tem lá na van no início é muito divertido. A Sasha abordou outra ponta um pouco solta dessa temporada, apesar dela ter um pouco de relevância a mais na trama. Eu acho ela um pouco ponta solta. Eles invadindo a casa do Chris, o Chris fugindo, toda aquela desgraça acontecendo pra ter no episódio 5 a prisão do Chris, até a traição da Harcourt, entre aspas. Eu gosto muito de como esses 5 primeiros episódios, como eu falei, eles têm uma encheção de linguiça, eles têm essas viradas ao mesmo tempo que eles ficam correndo atrás do meu rabo, mas eu gosto de como a história do Chris avança, sabe? Eu gosto de como o conflito dele com o Rick Flag Sr. vai trazer traumas pra vida desse cara pra sempre. Eu gosto de como o desenvolvimento dele ir pra outra terra, de ser essa decisão que vai mudar completamente a vida dele, vai afetar todos os Eleven Street Kids. Eu gosto de como todo esse slow burn realmente recompensa a gente no final do episódio 5. Apesar de, como eu falei, não sou tão fã do personagem do Michael Rooker, mas eu ainda me diverti. Não é uma excelência, mas ainda é algo bom, sabe? Eu não acho algo ruim. Eu entendo as críticas de muita gente que se decepcionou esperando alguma coisa muito grandiosa, mas eu tava com a expectativa baixa como foi na primeira temporada, e isso não aconteceu comigo. Por isso eu acho que a recompensa no episódio 5 é boa. E é por isso que eu tô falando tanto em slow burn, que calma que daqui pra frente vai fazer ainda mais sentido. Porque aí a gente vem pro episódio 6 e 7. São, sem nenhuma negação, os melhores episódios da temporada e um dos melhores da série inteira. Que é quando a gente descobre que a outra terra é uma terra nazista, é a Terra X do universo DC. E nossa senhora, como o episódio 6 acaba, é sensacional. Vai todos os Eleven Street Kids, a Harcourt, o Vigilante, a Adebayo, até o Economus pra outra terra, atrás do Chris. Eu gosto de como ele vai ter naquela dinâmica de ver esse mundo perfeito e simplesmente ignorar tudo por completo. Eu adoro como tudo aquilo acontece. Eu adoro como tudo é construído. E eu adoro esse clímax pra Harcourt simplesmente abrir os olhos do Chris e falar, ó, isso aqui não é a Terra Perfeita, meu amigo. Você tá vendo como a Terra Perfeita, mas tudo depende de um ponto de vista. Fuck me. This is your perfect world, huh? Aquele final com a Adebayo correndo é muito bom e já linka logo pro episódio 7, que é maravilhoso. A única crítica que eu tenho no episódio 7 é só aquela cena da piscina, que eu acho ela mal dirigida e eu acho que ela não faz muito sentido. Mas tirando isso, puta no episódio. Cara, quando a gente descobre que o pai do pacificador, ele não é nazista, a gente fica tipo, caraca, que reviravolta, o Vigilante matando ele.
Ele finalmente se reconectando com a Harcourt. Eu acho foda todo o episódio 7, os dois vigilantes. É umas piadas engraçadas, sabe? Tudo que acontece é maravilhoso e o final é incrível. Get off him! Get off him, please! Deixa pro episódio 8 a maior recompensa possível. Apesar do episódio 6 e 7 já terem sido essa catarse sensacional, o 8 traz a maior expectativa do público. E o que o episódio 8 fez? Porra nenhuma. Ele simplesmente deu um tapa na cara de todo mundo e falou: olha, eu vou desconstruir todas as suas expectativas. E é por causa disso que eu acho que o slow burn é tão importante. Eles entregaram pra gente até agora algo excepcional. O episódio 5, o 6 e o 7. E o 8 era pra ser esse epílogo finalizatório. Era um episódio de 1 hora, gigantesco. Todos os episódios foram curtos, esse aqui seria longo, ia ter alguma coisa foda. Mas eu não tava esperando um cameo. Eu não tava esperando nada. Eu só queria uma finalização muito foda de história. Eu tive isso? Tive. Mas de uma maneira muito, muito, muito lenta. A minha crítica principal a esse último episódio foi a falta de desenvolvimento de outros personagens. Como, por exemplo, o Vigilante, que, de novo, ponta solta da temporada. Apesar de ser um cara muito engraçado, um personagem muito engraçado, o ator ser incrível. Poxa, ele não pode ter só aquilo, sabe? Só a piadinha das aranhas. Só a piadinha do ele mesmo da outra terra. Ele tem que ter algo a mais. A Adebayo com a menina do Pet Shop, Jesus Cristo, né? Ponta solta de novo. Se resolveu? Se resolveu. Mas, nossa senhora, demorou demais. Não foi um slow burn bem construído. O Econogoat, por exemplo, outro que tem um conflito muito legal entre o emprego dele ou as pessoas que ele gosta. Mas, de novo, slow burn mal construído. Mas a Harcourt e o Chris, que slow burn incrível. Eu sei que o Nelson apareceu demais nesse episódio e teve muita sequência musical, mas, nossa senhora, você vai olhar pra mim e vai me dizer que aquela cena da Harcourt e do Chris no barco não é uma das coisas mais lindas já dirigidas pelo James Gunn? Meu amigo, aquilo ali é maravilhoso. Todo aquele epílogo é sensacional dos dois. E é aqui que o foco dessa temporada é no Chris, não mais no pacificador. Tanto que na temporada toda a gente vê ele não usando nem sequer aquele traje dele mais. Ele não quer ser mais o pacificador, ele quer ser o Chris. Ele não quer mais ser o cara que vai matar homem, mulher ou criança pra conseguir a paz a qualquer custo. Não, ele quer a paz de si mesmo, ele não quer mais outra coisa assim. Ele não é mais aquele sociopata, ele tá deixando aquilo pra trás. Como naquela cena do terceiro episódio da primeira temporada, que ele não quer matar aquela família. Ele simplesmente não quer mais seguir esse caminho. Ele é um sociopata? Sim, mas ele é um sociopata incrivelmente consciente. Eu gosto muito de como toda essa trama é construída. E ainda mais de toda aquela cena maravilhosa do hotel, quando os Eleven Shoot Kids se encontram, e daí tem toda aquela piada com o vigilante derrubando ele, eles conversando, e a Adebayo abrindo o coração pro Chris. Cara, tudo que deu errado na sua vida não foi por sua causa. Você fez essas ações? Sim, mas a mando de outras pessoas. O Keith morreu porque o pai dele mandou ele matar ele. O Rick Flag morreu porque a Waller mandou ele matar o Rick Flag. Tudo isso aconteceu porque outras pessoas interferiram na vida do Chris. Pessoas más, mas agora ele tá ao redor de pessoas boas e isso é lindo, cara. Esse episódio tem um fechamento tão bonitinho pro pacificador e eu gosto muito, muito, muito. Talvez a minha cena favorita da série inteira, que é quando ele simplesmente pergunta pra Harcourt se o beijo deles teve algum valor. E ela diz que sim, valeu tudo. E ele simplesmente começa a dançar igual o maluco, ele esquece todos os problemas da vida dele. E é isso, cara, ele tá feliz agora. Eu acho muito legal essa ideia. Mas lógico que pra mim não é um episódio perfeito. Pra mim, toda a sequência lá dos portais eu acho muito qualquer coisa. Eu acho que tem muito Nelson no episódio. E eu acho que o Rick Flag, de novo, perdidaço. Aquela galera do Lex Luthor, perdidaça. Eu acho um Planeta Salvação, sei lá que porra é aquilo, construção de universo. E aí que eu acho que foi um pouco do deslize dessa temporada, de ter deixado muita ponta solta pra uma possível terceira temporada ou até pra um possível futuro desse universo. Checkmate não tava nem aí pra aquele escritório do Facebook estranho. Eu li alguns quadrinhos da Checkmate, eu não lembro que era desse jeito. Apesar de eu estar interessado, eu espero que não continue essa história numa série da Checkmate. E vou falar uma coisa, eu gostei muito do final da temporada, da cena final em si, com o Rick Flag se vingando do Chris. Gostei daquilo lá, mas eu espero muito que finalizem essa história numa terceira temporada, porque se deixar daquele jeito, e sei lá, na série da Checkmate ou no filme de Superman, tirarem um pacificador de lá, não quero isso. Por favor, façam uma terceira temporada. Mas, resumindo tudo que eu disse mais uma vez, eu acho que a segunda temporada do Pacificador não é perfeita como a primeira. A primeira é um 10 de 10.
E essa aqui, ela tá no 8, sabe? Ela ainda continua numa média maravilhosa, mas ela tem seus problemas, como eu falei. Wild Bill não é lá a melhor trama do mundo. O Slow Burn funciona muito no episódio 5, 6 e 7, mas no 8 falta entrega, sabe? E apesar de eu gostar muito, muito, muito do arco do Chris, eu não gosto tanto do arco de certos personagens como a Adebayo, o Vigilante e até um pouquinho do Economus. Chris e Harcourt, sensacional, maravilhosa essa construção dos dois. Mas o resto deixa um pouco a desejar. Mas é meio que isso, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre a segunda temporada de Pacificador. Novamente, não é uma temporada perfeita, mas não é ruim, longe disso, e nem é mediana, e nem é medíocre. Ela é muito, muito boa sim. Gostei bastante da série. Eu espero muito que volte para a terceira temporada futura e que finalize essa história de um jeito incrível, porque esse personagem merece. Gosto muito do Pacificador, é minha segunda série de heróis favorita. E de verdade, eu tô até com expectativa grande, sabe, para o futuro do ADC. Eu quero muito que dê certo e eu espero muito, muito, muito que Pacificador tenha esse reconhecimento como um personagem que ele é, porque eu acho ele muito interessante, gosto do arco dele e eu me vejo muito nesse cara, sabe, desse fudido do caralho. E, cara, porra, não tem como você olhar pro John Cena e não falar, ok, beleza, o The Rock que deu certo.